Bom, pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho sobre Sodoma, que foi um tema que surgiu lá no grupo. Qual que foi realmente o pecado de Sodoma, né? Muitas pessoas pensam que o pecado de Sodoma é o homossexualismo. Essa atribuição, inclusive, gerou o termo sodomia, né, que nós usamos em português, o verbo sodomizar, que é quando um homem tem relações sexuais com outro homem. Baseados nesse versículo aqui, ó. E chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que aí tiveram esta noite? Traze-os para fora a nós, para que os conheçamos. Muitas pessoas se baseiam no fato dessa expressão aqui, os conheçamos, ser um eufemismo, né, para sexo. Que nem você vê aqui em Gênesis, ó. E conheceu Adão Eva, sua mulher, e ela concebeu. Então, quando a Bíblia fala aqui que Adão conheceu Eva, quer dizer que ele teve relações sexuais com ela. Mas pelo contexto nós temos algumas problemáticas, né, se a gente for tomar aqui o pecado e a destruição de Sodoma como homossexualismo. Em Juízes 19 nós temos uma passagem semelhante e a cidade não foi destruída. Aqui, ó. Estando eles alegrando seu coração, eis que os homens daquela cidade eram filhos de Belial, cercaram a casa, bateram a porta e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou na tua casa, para que o conheçamos. Aqui é a mesma coisa de Gênesis, ó. Para que o conheçamos. E o homem, dono da casa, saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou na minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele, vos la tirarei fora, humilhai-as a elas, e fazei delas o que bem parecer aos vossos olhos. Porém a este homem não façais essa loucura. Porém aqueles homens não quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora, e eles a conheceram, aqui, ó, que teve realmente o ato, eles conheceram, ou seja, fizeram sexo com ela, e abusaram dela a noite toda até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. Então o que a Bíblia está narrando aqui? Praticamente um estupro. Pegaram a concubina aqui do ancião, né, do senhor, e estupraram ela a noite inteira. E aqui não foi destruída a cidade, aqui é o pecado de Grabá, se não estou enganado. E pelo contexto de Gênesis, nós vemos que não foi esse o pecado. Vamos analisar com calma. Abraão recebe a visita de 3 homens e é hospitaleiro com eles. Aqui, ó. Meu senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo, que se traga já um pouco de água, lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. Aí os homens disseram para Abraão: assim fazem como disseste. Então Abraão oferece água para eles lavar os pés, para eles tomar, para eles descansar embaixo da árvore, e um pouquinho de pão para eles. Então Abraão foi hospitaleiro. Então os homens anunciam que vão destruir Sodoma e Gomorra, mas eles não especificam ainda qual é o pecado. Eles falam: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei com efeito se tem praticado o seu clamor. Mas aqui não está falando que é por homossexualismo, só fala que o pecado de Sodoma e Gomorra tinha se agravado muito. Aí Abraão intercede, né, porque o seu sobrinho Ló morava lá, e na sua intercessão nós vemos que não tinham justos em Sodoma. Então esse era o pecado, eram pessoas más, não tinham pessoas justas. Ó, se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também e não poupará o lugar por causa dos 50 justos? Aí Deus fala que não, se tivesse 50 justos ele não destruiria. E aí Abraão vai descendo até chegar a 10, né? Todo mundo conhece essa história. E quando os homens da cidade procuram eles, nós vemos aqui no contexto que aqueles homens estavam julgando as pessoas. Ó, sai daí, disseram. Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo, ou seja, ele estava julgando. Porque aqueles anjos, né, aqueles homens, eles foram lá para julgar, para ver se realmente tinha 50 justos ou 10 justos, que nem na intercessão de Abraão. Então aqueles homens acharam que eles eram arrogantes porque eles estavam querendo ser juiz em tudo, até porque eles eram estrangeiros. Então aqueles homens foram lá para julgar as pessoas da cidade, para ver se realmente tinha justos o bastante para Deus não destruir. E o fato daqueles homens, filhos de Belial, quererem violar os homens, era uma prática comum do mundo antigo, uma forma de humilhação, que nem ali em Juízes, porque era uma forma de você humilhar o próximo. Lembrando que ali também pode até nem ser isso, né? Porque o texto não é explícito, pô. Mas como o eufemismo dá a entender que é isso, aquilo ali era meramente uma prática de humilhação. Mas na verdade Deus já tinha decidido destruir Sodoma bem antes dos homens quererem violar os anjos, tá bom? Então a destruição de Sodoma pelo contexto foi por causa da falta de hospitalidade dos habitantes de Sodoma, e não por homossexualismo.
O autor faz um paralelo nos dois textos. Abraão e Ló foram hospitaleiros com eles, por isso foram salvos. Os homens das cidades foram mal com eles, por isso foram destruídos. Tá? Aqui, ó. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou ao seu encontro, inclinou-se o rosto em terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite. Ó, lavai os vossos pés, de madrugada vos levantarei, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Foi quando eles foram lá julgar as pessoas da cidade. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram na sua casa, e fez-lhes banquete, cozeu bolo sem levedura, e comeram. Então Ló foi hospitaleiro que nem Abraão, por isso que ele foi salvo. O profeta Ezequiel usa o termo de forma análoga para se referir ao reino do sul. Ó, Ezequiel fala assim, ó, do reino do sul: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não fez Sodoma, a tua irmã, nem ela, nem suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Ou seja, ele está falando do outro reino. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Então quer dizer que aquele reino tinha muita avareza, né? Porque enquanto que Ló e Abraão cozeram bolos aqui, ó, e ofereceram, eles foram hospitaleiros. Já a cidade de Sodoma não foi hospitaleira. Eram pessoas más e avarentas. Por isso que o autor aqui de Ezequiel, ele usa de uma forma simbólica para se referir a outro reino. Ó, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado, se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Também Samaria, que era o reino do norte, não cometeu a metade dos teus pecados, que era o que? Fartura de pão, avareza, esquecer do pobre, do necessitado, etc, etc, etc. Foi exatamente o que aconteceu aqui em Sodoma, quando esses homens foram lá. Os homens não foram hospitaleiros com eles, tá bom? Então só um videozinho aí por causa de um tema novo. Paz a todos.